Sigmund Freud é uma das figuras mais famosas do século XX. Além de suas grandes teorias da psicologia humana, ele também foi um escritor prolífico, publicando mais de 320 diferentes livros, artigos e ensaios. A lista que a gente vai apresentar representa uma seleção de alguns dos livros mais famosos e influentes do Freud. Se você estiver interessado em aprender mais sobre Freud e suas teorias, considere ler alguns dos seus escritos originais para obter uma melhor compreensão da teoria freudiana diretamente da fonte original. Se precisar de explicação, você pode acessar também os vídeos aqui do canal ou os textos do nosso site psicoativo.com. Estudo sobre a histeria de 1895 foi de coautoria de Freud e do seu colega Joseph Breuer. O livro descreve seu trabalho e estudo de um número de indivíduos que sofriam de histeria, incluindo um dos seus casos mais famosos, de uma jovem conhecida como Ana O. O livro também introduziu o uso da psicanálise como um tratamento para a doença mental. A interpretação dos sonhos foi publicado originalmente em 1900. Freud frequentemente identifica esse livro como seu favorito, e ele passou a se tornar um clássico perene na história da psicologia. O livro apresenta a teoria de Freud em que os sonhos representam desejos inconscientes disfarçados pelo simbolismo. Se você estiver interessado em aprender mais sobre a abordagem de Freud sobre os sonhos e o inconsciente, esse livro é uma leitura obrigatória. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, de 1901, é considerado um dos principais textos que descreve a teoria psicanalítica de Freud. O livro dá uma grande atenção a uma série de desvios que ocorrem durante a vida cotidiana, os atos falhos, e analisa a psicopatologia subjacente que Freud acreditava que levava a tais erros. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, é considerado uma das obras mais importantes de Freud. Nestes ensaios, ele descreve sua teoria do desenvolvimento psicossexual e introduz outros conceitos importantes, incluindo o complexo de Édipo, inveja do pênis e ansiedade de castração, ou angústia de castração. Em O Xiste e sua relação com o inconsciente, de 1905, Freud observa como as piadas, em certo sentido muito parecidas com os sonhos, poderiam estar relacionadas com desejos ou memórias inconscientes. A teoria do humor de Freud é baseada na sua teoria de id, ego e superego, ou isso, eu e supereu. De acordo com Freud, o superego é o que permite ao ego gerar e expressar humor. Totem e Tabu, de 1913, é uma coleção de 4 ensaios que aplicam a psicanálise a outros campos, incluindo a religião, antropologia e arqueologia. Em Sobre o Narcisismo, de 1914, Freud descreve a sua teoria do narcisismo. No livro, ele sugere que o narcisismo é na verdade uma parte normal da psique humana. Ele se refere ao narcisismo como algo primário, e também fala da energia que está por trás dos instintos de sobrevivência de cada pessoa. Conferências Introdutórias à Psicanálise, de 1917, é um dos livros mais famosos do Freud, onde ele descreve sua teoria da psicanálise, incluindo a mente inconsciente, a teoria das neuroses e sonhos. O prefácio, escrito por Stanley Hall, explica: estas 28 palestras para leigos são elementares e quase coloquiais. Freud apresenta com uma franqueza quase assustadora as dificuldades e limitações da psicanálise e também descreve seus principais métodos e resultados apenas como um mestre e criador de uma nova escola de pensamento pode fazer. Em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud explorou sua teoria dos instintos em maior profundidade. Anteriormente, a obra de Freud identificou a libido como a força por trás das ações humanas. Nesse livro, ele desenvolve a teoria dos instintos de vida e morte, ou as pulsões de vida e de morte.
Em O Futuro de uma Ilusão, de 1927, Freud explora a religião através de uma lente psicanalítica. Ele descreve suas próprias ideias sobre as origens e o desenvolvimento da religião e sugere que a religião é uma ilusão composta de certos dogmas, afirmações sobre fatos e condições da realidade externa e interna que contam um algo que não tem se descoberto e que afirmam que se deve dar-lhes credibilidade. O Mal-Estar na Civilização, de 1930, centra-se em ideias de Freud sobre a tensão entre o indivíduo e a civilização como um todo. De acordo com Freud, muitos dos nossos desejos mais básicos estão em desacordo com o que é melhor para a sociedade, razão pela qual as leis que proíbem certas ações são criadas. O resultado, diz ele, é um sentimento permanente de descontentamento entre os cidadãos e a civilização. Em Moisés e Monoteísmo, de 1939, Freud utiliza sua teoria psicanalítica para desenvolver hipóteses sobre eventos do passado. Nesse livro, ele sugere que Moisés não era judeu, mas em vez disso foi um monoteísta egípcio antigo. Essa foi a última obra de Freud e talvez um de seus mais controversos livros.